Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa sétima semana e última, do curso de Gestão e Processo Administrativo. Eu sou o professor Matheus e a nossa aula de hoje, a parte um, é a função direção e abordagens. Então, nós vamos tratar da função direção e vou iniciar a conversa sobre algumas abordagens da direção, que é a coordenação e a comunicação. Então, vamos lá. Função direção, como nós vimos, ela acontece após a função organização, Então, houve o planejamento, onde definimos as metas, os objetivos da empresa, as estratégias, os planos táticos, operacionais, para onde vamos, como vamos, E aí a organização é realizada com base nesse planejamento, dotando a empresa, oferecendo à empresa todos os recursos necessários para atingir esses resultados. Então, colocando cada pessoa no seu devido local, cada recurso no seu local, estabelecendo as etapas, das tarefas, das atividades, as autoridades, as responsabilidades. E agora, na função direção, as coisas começam a serem executadas, Vão ser realizadas as atividades que foram antes planejadas, organizadas e agora serão finalmente executadas. Muito bem. A primeira forma de fazer a função direção acontecer, efetivamente, é por meio da coordenação. Ela é responsável por orientar, por integrar todas as atividades das unidades, dos departamentos da empresa, fazendo com que as ações atuais e futuras sejam levadas em conta. Eu preciso pensar no que eu tenho que fazer agora e no que eu preciso fazer futuramente, pensando aí no planejamento que direciona as ações. Então, coordenar é fazer com que todas as áreas da empresa trabalhem de forma integrada, buscando os mesmos resultados. Aqui nessa imagem nós temos, por exemplo, quatro áreas organizacionais ou departamentos de uma empresa. Nós temos aqui o marketing, temos os recursos humanos, finanças, produção, tudo isso coordenado pela administração geral, que tem o papel de fazer essa coordenação, colocar todos em ordem, um em função dos outros. Então, marketing trabalha para produção, trabalha para recursos humanos, trabalha para finanças. Recursos humanos trabalha alinhado com finanças, com produção e com marketing. Finanças com produção, com recursos humanos e com marketing. Nesse caso, todas as áreas aqui elas têm que trabalhar coordenada uma com as outras, fazendo com que tudo funcione da melhor maneira possível, de forma sistêmica, como nós vimos lá na abordagem sistêmica, enxergando a empresa como um todo, fazendo com que a empresa funcione da melhor forma possível, cada departamento em função de um outro. Então, aqui surge uma questão muito interessante, que é a questão do cliente interno. Na medida em que a produção está atendendo uma demanda de marketing, por exemplo, nesse momento, marketing é um cliente interno da produção. E produção está fornecendo um serviço para o marketing. Na medida em que inverte, o marketing está oferecendo um serviço aqui para a produção está sendo cliente do marketing e marketing está sendo um fornecedor. Então, esse conceito de cliente interno fortalece muito essa questão da integração, da coordenação. Eu tenho que tratar as outras áreas da empresa como clientes, da mesma forma que eu trato meus clientes externos com cuidado, com carinho, com atenção. Eu tenho que tratar as pessoas que estão dentro da organização, as áreas, os departamentos, também com essa atenção quando eles pedem, quando eles demandam algum serviço, alguma atividade minha. Muito bem. Nesse quadro, nós temos aqui a estrutura organizacional de uma empresa, representada por um organograma, fictício. Nós temos os diversos níveis aqui, departamentos, enfim. E nós temos algumas setas, para cima, para baixo, horizontalmente, diagonalmente. E isso é para ilustrar que a coordenação tem que acontecer em todos os sentidos. Eu preciso organizar a empresa de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, diagonalmente, tudo tem que estar muito coordenado. Tem que funcionar como as peças de um relógio.
né? Se todas as suas áreas estiverem fazendo a sua função da melhor forma possível, eu tenho condições de chegar aos resultados da melhor forma possível também. Tá? Então, uma das atribuições, né, da função direção, uma das formas de fazer a direção acontecer é por meio da coordenação. A outra, né, que eu vou abordar aqui nessa aula, outra abordagem, é a comunicação. A comunicação ela é fundamental quando eu tenho mais de uma pessoa envolvida numa atividade, né? Eu preciso trocar informações, senão eu não tenho decisão, senão eu não tenho organização, né? Então eu preciso me comunicar. E nas organizações o trabalho envolve mais de uma pessoa, mesmo que seu trabalho na sua área seja individual, como eu falei, muitas vezes você está atendendo um outro setor, você está atendendo um cliente interno, um cliente externo, então precisa de comunicação. E aí, usando aqui a definição de Bateman e Snell, né, eles dizem que a comunicação é a transmissão de informação e significado de uma parte para outra através da utilização de símbolos partilhados. O que a gente está fazendo aqui agora? Eu estou transmitindo para vocês significado, informação, por meio de símbolos que são partilhados. No nosso caso aqui, a língua portuguesa é o símbolo que utilizamos, né, para partilhar essa comunicação, essa informação. Se eu estivesse falando aqui e essa aula tivesse escrita em mandarim, em alemão, em francês, provavelmente não teríamos comunicação, porque esses símbolos não são partilhados. Então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou me comunicar em usar símbolos que ambas as partes conheçam. Né? No momento em que vocês forem dar o feedback dessa aula, preenchendo lá o comentário, por exemplo, vocês estão sendo emissores de informações. E aí vocês usam a língua portuguesa escrita, né, a linguagem escrita, com o símbolo que é partilhado por nós, para passar informação para mim, para passar significado. Então aí a comunicação acontece. A comunicação ainda pode ser classificada, né, em dois grandes tipos. Comunicação formal é aquela que a empresa formaliza, ela dá forma. Comunicados internos, ofícios, CIs, circulares, né, circulares internas, CIs, e-mail institucional, mural de avisos da instituição, da empresa. É aquela comunicação que a empresa tratou, estruturou, cuidou dela, né? Deu forma. A informal é aquela que acontece nos corredores, no cafezinho, na hora que um funcionário encontra o outro, num bate-papo. Ela não tem essa estruturação, ela não tem essa forma, né? Ela é solta, ela é espontânea. As duas ocorrem na empresa. Algumas precisam ser formalizadas. Eu tenho que ter um certo controle. Quando você faz, por exemplo, uma ordem de serviço para um outro setor, uma requisição de material lá para o almoxerifado, é uma comunicação formal. Precisa de controle, né? Relatórios, enfim. Outras não. Né? São comunicações que ocorrem no dia a dia da empresa que não precisam ser registradas a todo momento. Então, eu tenho que tratar e conhecer essas duas comunicações e saber que elas acontecem dentro da empresa. E aí, ela pode ser de cima para baixo, quando o supervisor conversa com o seu subordinado. Ela pode ser de baixo para cima, quando o subordinado se comunica com o supervisor. Ela pode ser horizontal, quando as pessoas da mesma equipe ou do mesmo nível estão conversando, mesmo que de setores diferentes. Então a comunicação também tem que fluir dentro da empresa de diversas direções. Quanto melhor o fluxo de comunicação, quanto mais eficiente, mais eficaz a comunicação, muito provavelmente melhor acontece a função direção. As pessoas entendem bem o seu papel dentro da empresa se eles forem bem comunicados. Muito bem. Encerrando aqui então nossa primeira parte, né, da aula da função direção, eu quero que vocês coloquem aí para mim nos comentários se você acredita que a comunicação entre os colaboradores nas organizações são eficientes, são eficazes. E justifique. Você acha que as pessoas se comunicam bem na empresa? Por quê? Muito obrigado mais uma vez pela atenção
Grande abraço a todos vocês e sucesso!